O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro. Primeira parte. Ata da reunião ordinária do dia 7 de julho de 2015 foi encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão a ata, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada, 9 votos.
Leituras de correspondência. Inexistente. Apresentação de proposições. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1520/2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício de 2016 e da outras providências. Leitura do parecer do projeto de lei 1520/2015, não do projeto. Leitura de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Referência ao projeto de lei de número 1520/2015. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2016 e da outras providências. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, diante do acatamento de parte do Poder Executivo das alterações solicitadas no texto do projeto de lei de número 1520/2015, não vê óbice para o prosseguimento do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes da elaboração da lei orçamentária do exercício de 2016 e da outras providências. Salientamos que o texto legal atende ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, motivo pelo qual emitimos o parecer favorável e liberamos o projeto supracitado para apreciação do plenário. É o nosso parecer, passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias. Em 28 de julho de 2015, assinaram os vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, André Luiz Vieira e Gilson Antônio Marques. Gostaria de, senhor presidente, apresentar uma emenda senhor presidente. Na LDO. Senhor presidente, antes de senhor apresentar, só questão de ordem. Questão de ordem. Só para que eu pudesse explicar acerca do parecer, como presidente da Comissão de Orçamento, que muito se ouviu falar, né, ao longo dessas semanas, acerca do procedimento dessa casa. A gente ouve muita conversa, vereador Flávio de Almeida. E, na verdade, se faz necessário uma explicação. A LDO é a receita do bolo. Essa é a realidade. Ela é a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, ela que direciona como que vai ser gasto todo o dinheiro do município. E essa casa tem a responsabilidade de fazer a avaliação de como vai ser gasto o dinheiro do município. E, assim, fazendo meia-culpa, já erramos algumas vezes, e, quando chegou na nossa comissão, juntamente com o vereador Alessandro Coxinha, juntamente com o vereador Gilson, a gente trouxe o que a comissão apontou para todos os vereadores. E todos os vereadores concordaram com o que foi pontuado de erro. E a gente solicitou ao presidente que fosse encaminhado para o executivo para que ele consertasse aquilo que a gente entendia que estava errado. Alguma forma que estava errada, a gente devolveu, então, o projeto para o Poder Executivo fazer as alterações, ficando faltando somente a questão do valor de quanto que o município vai arrecadar, mas que nós vamos colocar uma emenda agora, que também é consenso de toda a casa. Então, o que acontece é o seguinte, a lei de diretriz orçamentária ela tem que ser votada. Então, como ela foi devolvida, então nós aguardamos essa devolução e, por isso, nós não estamos aqui. Embora haja aí um entendimento relacionado à questão de se ela trava a pauta ou não, mas a verdade é que nós paramos por conta disso. Ninguém aqui saiu de férias, pelo menos eu estive aqui trabalhando,
durante esse período, estive conversando com o vereador Flávio, estive conversando com o vereador Nery, estive conversando com a vereadora Ângela, com o vereador Gilson, Alessandro, com a maioria dos vereadores aqui, durante esse período. Então, nós estávamos trabalhando com aquilo que é de responsabilidade nossa, que é analisar com todo critério essa questão da LDO. E um detalhe, tudo aquilo que foi pontuado por essa casa foi acatado pelo Poder Executivo. Então, por isso que o nosso parecer é favorável. Eu acho que se faz necessário esse esclarecimento, porque, às vezes, a gente ouve muita coisa de quem está com o poder de dar informação, né, de soltar informação na população. Senhor vereador. Mas não sabe o real do que está acontecendo aqui. Deixa eu me dar uma parte. Com certeza. Boa noite, mesa diretora, boa noite, vereadores, boa noite, público presente. Realmente, eu também acompanhei o trabalho, apesar de que eu não sou membro da comissão, eu recebi a correspondência, eu fiz a leitura e realmente veio em acordo com todas as dúvidas que nós tínhamos. E com relação ao que foi divulgado aí de recesso, de falta de vereador, eu, pelo menos, meu gabinete continuou funcionando normal, eu continuei trabalhando normal, mesmo porque eu sou membro da CPI, o presidente é o Flávio, o outro membro é o Coxinha, nos reunimos normalmente, debatemos normalmente, então eu não entendi esse comentário que a Câmara estava fechada, eu não entendi isso não. Pelo menos é o que a gente continuou trabalhando, só não teve reunião plenária, mas a casa continuou trabalhando normalmente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Só devolver a palavra, senhor presidente. É verdade. Tá? Era só para pontuar isso e dizer apenas que os vereadores já estão de acordo com a questão que ficou faltando. Foi só a questão do valor final da arrecadação, com certeza. Questão de ordem. Só fazer um esclarecimento, vereador. 2 semanas atrás, ou 3 semanas, eu falei no plenário que a LDO, ela não tranca a pauta. E eu desafio qualquer um que acha, tendo o regimento, se ela tranca a pauta. Ela só proíbe da casa entrar de recesso. Certo ou errado? Mas os trabalhos poderiam continuar agosto, setembro, outubro, embora, junto com a LDO. Só não entramos de recesso, só isso. Essa só é a observação que eu estou fazendo, porque eu falei há 3 reuniões atrás, Sua Excelência testemunha no plenário. Com certeza. E também parabenizar a Sua Excelência e a comissão, que eu não me lembro quem, a Sua Excelência faz parte da comissão, o vereador Alessandro e o vereador Gilson. Parabenizar pelo cuidado que teve com a LDO, como disse, é o bolo, é a receita do bolo, e eu sei que, principalmente, a Sua Excelência fez um belo trabalho em cima disso aí, até discutimos alguns itens, Sua Excelência disse que foi corrigido, tomara que hoje vote e já acaba com isso. Só fiz essas 2 correções, principalmente a primeira. O regimento não foi cumprido como teria que ser. Obrigado. A palavra, o vereador Flávio de Almeida. Bom, eu vou ser um pouco mais direto, né? Porque senão eu perco o meu jeito, né? Eu acho que o jornal A Notícia tem o seu diretor, é um grande jornalista, mas, porém, ele pecou e errou na matéria inteira. O primeiro ele diz o seguinte: Cassinho chama a oposição para conversar e CPI pode mesmo acabar em pizza. Vereadores curtem férias longe dos problemas e perto do caos em agosto. Eu vim aqui o mês inteiro, é só consultar o pessoal que fica na portaria, vereador André, Coxinha, Leci, a vereadora Ângela, o Zé Guedes, né? Nós conversamos o mês inteiro. Na segunda página, na opinião dele, ele é um pouco mais desrespeitoso. Ele diz que a tentativa do prefeito de esvaziar a CPI faz parte do jogo político. Esta investida começou a partir do momento em que Flávio de Almeida assumiu a presidência da comissão. Primeiro, eu não assumi por uma decisão minha, ou da casa, ou do presidente. É uma decisão judicial, né? E depois ele diz o seguinte: fiel à base governista, o petista começou a mexer os pauzinhos e as pedras, antes imexíveis. Começaram a se mover no tabuleiro em favor do prefeito. Mas nada há de concreto. Puxa,
A segunda parte, ele põe o nome de 2 vereadores, que depois eles vão ler. Mas, primeiro, é uma decisão da Justiça, né, e uma escolha do presidente que teve que mexer, e se me falasse no corredor, eu diria para ele não. Até eu falei isso com ele. Mas em plenário, puxa vida, a gente representa o povo. E depois, quando ele diz que movimentando pedras, né, é um pouco mais grave. Eu momento nenhum eu conversei com o prefeito, momento nenhum eu estive lá, e quando ele diz que a CPI vai terminar em pizza, puxa vida, hein? Aí ele virou uma mãe de Ná. Aí é um pouco mais sério. E falo isso até chateado, porque eu sei que ele é um grande jornalista, mas nisso aqui ele pecou o tempo inteiro. Eu acho que a grandeza que existe nele deveria começar outra matéria pedindo desculpa, primeira coisa. E as reuniões da CPI têm andado com muita seriedade e respeito. O que não vai faltar nunca, por parte minha nem dos 2 integrantes, é o respeito às pessoas, à família. CPI não é para isso, não. A CPI é um pouco mais séria. Agora, vai terminar em pizza, é muito sério, né? Se outras terminaram em pizza... O senhor me concede Senhor vereador, uma parte? o senhor me dá uma parte? O senhor me concede uma parte? É só deixar claro, eu não li o jornal, não, mas a gente não trabalha em favor, eu particularmente, não trabalho em favor e nem contra o prefeito. Nosso trabalho aqui ele é sempre pautado em favor do município de Nova Lima. Ao longo de dos 2, agora nós vamos já para o último ano, né? 2, 3 anos já vamos para o último. Em nenhum momento nós votamos contra o município de Nova Lima, que fique bem claro. Mas sempre questionamos como agora questionaríamos se não fôssemos atendidos. Mais uma vez. Agora, ele atendeu, não tem porquê a gente votar contra. Então, todas as vezes em que for em favor do município, a gente vai votar contra, independente dessa questão aí de CPI, até porque eu já estou fora da CPI, infelizmente, mas fazer o quê? Era só isso. Senhor vereador, o senhor fez a leitura de uma parte do texto aí, dizendo que o prefeito havia chamado os membros da CPI. Algo mais ou menos sobre isso. Eu não conheço o teor do texto, eu não li o jornal, mas é só para esclarecer, que fique registrado aí nos autos. Eu disse que Cassinho chama oposição para conversar. E sim. CPI pode mesmo acabar em pizza. Com relação a independente de oposição ou situação, se fala de membros de CPI, e eu tenho mais de um mês que eu não vou na prefeitura, desde que eu fui nomeado membro da CPI, não tive conversa nenhuma com o executivo, tive lá hoje, porque eu precisava da assinatura do prefeito para a assinatura de um contrato de um evento que vai acontecer na festa de Nossa Senhora do Pilar. É um evento organizado pelo SESC e promovido pela Rede Globo. E o prefeito tinha que assinar, senão esse evento não aconteceria na cidade, como vai acontecer no dia 8 de agosto, dentro da programação de Nossa Senhora do Pilar. Estive lá por esse motivo, só para esclarecer. Moço, presidente, é só a gente dizer que é muito ruim, né? Outro dia eu brinquei com a vereadora Ângela, né? Na escada, né? Que a gente encontrou na escada, né? A gente brincou que estava trabalhando e muito, né? Foi a brincadeira da gente. Então, a gente cumpre o nosso papel, mas quando o jornal coloca algo assim, mesmo que você queira consertar, é muito difícil. Porque quem leu essa matéria vai ler a outra? Não? É como você denigrir a imagem, né? Você pega o papelzinho e joga no ar. Se depois você conseguir lá buscar o seu papelzinho e pouco o vento bateu. Então, isso é muito sério, é um desrespeito. Eu não aceito, eu não permito, eu nunca permiti isso. Por isso que não me veio em grupo de amigos. Eu não vou em boteca, eu não vou em festa pública, nada disso eu vou. Onde tem um dinheiro público, eu não vou. Onde tem uma rodada de cerveja, eu estou longe disso tudo, eu estou distante. Então, como eu não sento na mesma mesa, não tomo o mesmo café, é só me respeitar um pouco mais, né? Pode confundir 99,9% dos políticos desse país, mas me confundir não, isso é brincadeira. E nem vou fazer o jogo que as pessoas querem. CPI não é para isso, é algo muito mais sério. Então, é só isso, presidente, só dizer que eu fiquei contra a matéria e acho que a gente merece respeito quando está trabalhando. Agora, quando não está, tudo bem, né? Mas quando a gente trabalha com correção, o respeito a gente merece. Parte, vereador? Concedo. Boa noite a todos. Eu também queria compactuar com a sua indignação, porque outro dia ele teve até que me dar um direito de resposta aí, por publicar as coisas da cabeça dele e antecipado.
Então, realmente está faltando respeito. Acho que não só com essa rede de jornal, com outras também. E nós temos que cobrar isso mesmo. Meus parabéns. Obrigado, presidente. Eu não, como presidente dessa casa, eu não poderia me silenciar sobre esse assunto. Infelizmente, em todo setor tem os honestos e tem os desonestos. E nós não estamos sendo criticados nessa semana, não só pelo Jornal Notícias. O Cultura também falou que a gente estava na praia, que a gente está gastando dinheiro do povo. Eles deveriam respeitar mais, procurar saber. Se o vereador está de recesso, ele tem direito de ir aonde que ele bem entender com os seus recursos próprios. Não é o caso, eu venho aqui quase todos os dias. Eu tenho constantemente vindo na Câmara e deparo com alguns vereadores que vêm aqui constantemente. Infelizmente, uma parte da imprensa, principalmente aqui em Nova Lima, está tentando denegrir a imagem da Câmara, dizendo, muitas das vezes, que a CPI está parada. Isso é uma grande covardia. Confio muito na comissão que foi instalada. O vereador Flávio, no Leci, no Coxinha. E, às vezes, a imprensa bate, principalmente nos vereadores, injustamente. A imprensa, quando fica relatando boatos mentirosos, ela perde o seu valor. Ela perde o seu valor. Agora, é muito grave, porque o leitor que leu essas matérias, nas próximas semanas, eles não vão ler o que, por exemplo, a Câmara colocar rebatendo. Ela às vezes não está assistindo a nossa reunião nesse momento, os vereadores se defendendo. Então, eles têm que ter mais responsabilidade com essa casa. Eu acho que os vereadores aqui, os 10 vereadores, não estão aqui por brincadeira. Volto a frisar. A comissão, eu confio como presidente, como vereador dessa casa, tenho certeza absoluta que os que erraram vão pagar, porque é muito difícil, com a documentação que estão espalhadas aqui na cidade, que serão fornecidas à comissão, serão muito difíceis de ficar impune. Então, eu pediria, né? Eu não sou contra a imprensa tem todo o seu direito de relatar, mas não de denegrir quem está trabalhando em prol de nossa cidade Nova Lima. E quero dizer que tem uma onda na cidade. Eu sou cobrado diariamente nas ruas que a CPI está parada. Isso é uma grande covardia. A CPI está trabalhando a todo vapor. Então, as pessoas que não têm nada que fazer em Nova Lima deveriam ficar caladas. Então, querem denegrir de qualquer maneira a Câmara. Então, isso não é justo, isso não é correto. Mas o mal, com os dias, a verdade virá à tona. Obrigado. Eu gostaria, né? Eu gostaria de prosseguir a reunião. Eu ia entrar com emenda, vou deixar para a próxima semana. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, uma vez que nós já temos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, e esse projeto precisa caminhar, eu gostaria de solicitar que o senhor consultasse o plenário para que a gente faça a votação dele nessa reunião de hoje. Questão de ordem, só para me entender, quando tinha as duas votações hoje? Sim. Mas é natural, alguém ia pedir o relator. Não, mas... Tudo bem, entendi.
Pelo fato de a reunião ia correr normalmente, e nenhum vereador pediu a votação, eu recuei a minha emenda, mas já que eu vou colocar para o plenário decidir, que eu acho que vai decidir pela votação, eu vou colocar a minha emenda. Consulta o plenário e coloco em discussão e votação a dispensa de interstício e votação do projeto de lei 1520/2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício de 2016 e da outras providências. Em discussão. Essa é uma questão de ordem. Só para me entender aqui, presidente. A Sua Excelência pediu também ou não? Antes? Eu pedi que o projeto seja votado hoje. É o que ele está pedindo também, não é? Não, eu estou Não, ele tá vou consultar o plenário. É por isso que eu estou lhe perguntando, para me entender melhor. Ele está só consultando. Estou consultando o plenário. E por isso que eu estou questionando, para me saber. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Agora eu vou propor a minha emenda. A minha emenda na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é que passasse, me parece que a solicitação da Prefeitura são 560 milhões, eu vou propor uma emenda para passar 440 milhões. A minha emenda é essa. Eu acho que 560 milhões é muito pela crise que nós atravessamos. Vou colocar a minha emenda em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. A Sua Excelência tem uma emenda também, vereador? Ou é esta aí? Emenda. Mas Essa questão sua ou do presidente? Na verdade, ele está colocando, apresentando a emenda, a gente vai... Não, eu entendo que deveria ser até da casa. A pergunta que eu fiz, porque disse que a emenda é dele também. Estou fazendo essa pergunta à Sua Excelência. Não, ele está colocando... Também quero assinar ela, vereador, porque virou festa, eu também quero assinar a emenda. Então, a emenda é minha, vereador, eu concedo para o senhor. Então, mas a ideia é minha. O que eu ia propor era justamente isso, que a casa assinasse, que foi isso que eu falei. Porque ali a Sua Excelência comentou comigo que a emenda era de Sua Excelência, concorda ou não? Foi. Eu quero assinar ela, o senhor permite? Não, então, ele vai assinar todo mundo. É que ele tinha já programado. A casa faz o nome da casa. Estou lhe pedindo a Sua Excelência, porque o comentário que teve lá na sala comigo. Foi isso mesmo. É isso mesmo. Vereador, não é questão de comentário, é questão que a emenda é minha, eu coloco a emenda em nome da casa. Não tem problema. Isso. Tá ótimo, presidente. Coisa boa. É isso. Agora, muito bem, presidente. Senhor presidente. Eu, só finalizar, eu acho que 560 milhões, nós não deveríamos colocar pelo fato dos acontecimentos anteriores, votamos orçamentos exorbitantes, a curva caiu na Câmara, e nós temos que nos precavermos para que isso não aconteça. Tudo que acontece na Nova Lima, o vereador que é o culpado. E se arrecadar mais, não vai prejudicar em nenhum momento o município. Gostaria de fazer algum comentário, vereador? Só colocar que o mais importante de tudo e é o entendimento da casa, é que o próprio prefeito deu a declaração da arrecadação desse ano. Ele colocou no jornal Banqueta, e a média, segundo as palavras do próprio prefeito, vai culminar numa arrecadação em torno de 400 e alguma coisa. Então, jogando 8%, vai dar os 440 sugeridos ali pelo presidente. É por isso, essa emenda, na verdade, está respaldada nas palavras do próprio prefeito. A questão é essa. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu quero fazer uma observação e acredito que essa mudança que o senhor está fazendo ela é extremamente pertinente, haja vista as palavras do vereador André. Eu concordo com as suas palavras. Eu penso que, como o senhor é da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, essa diminuição no valor previsto da arrecadação vai impactar nas contas que fizeram para mandar para cá do orçamento do ano que vem. Então, eu imagino que tem que fazer uma... Pois é. Não, pois é.
Pois é, mas tem que fazer uma adequação ali, não? Claro, quando chegar. Não, mas é Sim. quando chegar, na Quando LOA. chegar, ué. A LOA. Eu entendi o que Só eu entendeu. Eu Nós entendi temos o que ele que está ficar falando. atento para essa questão. Eu Nós tinha temos que ficar esse atento cuidado, para essa questão. que de repente ele teria que rever toda mas como na FDO não Exatamente. fala de valores, é na LOA, Sim. aí é na LOA que vai... Nós a gente temos que vai ficar ter tomar atento para essa questão específica. Senhor vereador, só uma parte. Agora são as diretrizes. Isso. A questão financeira, propriamente dita, é na LOA. Talvez E vai eu- chegar na casa ainda. Perdão, eu ainda estou com a palavra. Talvez eu não tenha me feito entender. Eu acho que o pastor André entendeu entendi. perfeitamente. É uma questão mesmo de prestar atenção lá na frente, porque vai entendi. chegar e isso pode causar um problema sério. Discussão e votação de projeto. Projeto de lei 1520, botar emenda. 2015. Bota a emenda. Depois eu coloco. Não, tem que colocar a emenda primeiro. Em discussão a emenda. A gente até na Câmara Federal, outro dia estadual, eu estava lá, é equívoco. Às vezes vem os projetos vêm fora de ordem aqui, às vezes tem que colocar em ordem. Não tem culpa, não. O senhor está certo, presidente. Não, Eduardo sim. Cunha que o diga. A senhora não merece resposta. Discussão, a emenda em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão em primeira votação. Em sua segunda votação, em discussão, aprovado. Em votação, aprovado por 9 votos. Em sua segunda votação, a emenda. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda por 9 votos, por unanimidade. Discussão e votação de projetos. Projeto de lei 1520/2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício 2016 e dá outras providências. Em sua primeira votação, em discussão, Questão de ordem. em questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Sua Excelência está pondo o projeto em votação, não está? As Em duas discussão, emendas- em discussão, Em discussão e votação. Sim. As duas emendas anteriores que foi votada por unanimidade, já tem que incorporar dentro do projeto, para depois a Sua Excelência pôr o projeto para votar junto com ela, porque ela ainda não está no projeto. a emenda já foi votada em primeiro e E segundo. faz parte do projeto. Lógico que faz. O senhor não falou, ué? A questão... Em primeira questão de discussão, questão de ordem, vereador. Eu entendo a preocupação do vereador Nélio Aurélio, é porque, um tempo atrás, um projeto de suma importância, onde, inclusive, o presidente tinha um entendimento junto com a casa, nós aprovamos um projeto e pensamos ter votado uma emenda, onde a gente retirava um terreno daquela questão do projeto de doação de terreno, doação onerosa, né? E naquela nós tomamos um chapéu justamente por não termos ficado atento. E aí o projeto foi aprovado, nós pensamos que votamos uma emenda e não votamos. Depois tentamos corrigir e está um embrolho até hoje, essa é a verdade. Então é por isso que está todo mundo bem atento a isso daí. É só para deixar claro que a preocupação é essa, né? Para a gente não correr o risco de estar pensando que está votando e na hora ter um vício no processo. Senhor presidente, só para me encerrar, porque a palavra está comigo, posso? Perfeitamente. Sem revanchismo nenhum, até como a Sua Excelência disse aí, que todos nós erramos, e quem disse que eu não errei várias vezes? Tanto na Assembleia, em qualquer lugar. Eu só queria explicar que quando vota 1, 2 ou 10 emendas, e elas são aprovadas, elas têm que passar a incorporar o projeto, incorporou o projeto, aí põe em votação na íntegra com o projeto. Foi só isso. É questão de contribuir, não é de criticar, em hipótese alguma. Muito obrigado. Eu vou colocar em primeira votação o projeto 1520/2015 com a emenda. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão.
Aprovado, 9 votos. Projeto de lei 1520/2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício 2016 e da outras providências. Em sua segunda e última votação, em discussão, em votação com a referida emenda, o projeto 1520. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Terceira parte, discussão e votação, indicações, moções e requerimentos. Senhor presidente. Senhor presidente. Por escrito e inexistente. Os vereadores me pediram, alguns vereadores me pediram para colocarem o requerimento verbal, eu concedi. Senhor presidente. Existe um requerimento aqui do vereador Leci Campos por escrito e foi me solicitado pelo vereador Silvano 2 requerimentos verbais. Primeiro requerimento, vereador Leci Alves Campos. Requerimento de número 60/2015. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos trâmites regimentais, envie moção de pesar à família enlutada da senhora Roberta Gonçalves, em nome de seus pais, senhor Roberto Gonçalves e Ana Maria Duarte Gonçalves, residentes e domiciliados à rua Fernandes Tourinho, número 67, no bairro Cristais, em Nova Lima. Diante disto, solicito a aprovação de meus pares a esta solicitação. Em 25 de julho de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão o requerimento, pediria ao vereador Leci, se ele concedesse, eu gostaria de assinar. Perfeitamente, senhor vereador. Até para explicar para os nobres colegas, o Roberto Gonçalves, que é o pai da Roberta, é funcionário antigo da cidade, foi funcionário antigo do cartório de registro de ofício, era uma pessoa muito conhecida. E a filha dele, a Roberta, foi acometida de uma doença grave e veio a falecer, deixando como herdeira um garoto de 11 anos de idade. Gostaria de frisar que eu fui um grande amigo da Roberta e sou um grande amigo da família. Em discussão o requerimento, em votação, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Requerimento verbal do vereador Silvânio Aguiar. Que seja enviado para esta casa o projeto de lei que se refere à adequação da política de atendimento da criança e do adolescente, que envolve também as eleições do Conselho Tutelar. A minuta foi enviada ao prefeito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse requerimento, senhor presidente, se faz necessário, uma vez que o município precisa se adequar à lei federal, e isso ainda não foi feito. Como a gente tem uma eleição para conselheiros tutelares que está se avizinhando, seria interessante que a administração mandasse para essa casa esse projeto de lei para que a gente possa referenciar esse processo e também adequar os trabalhos lá do Conselho Tutelar. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão o requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Segundo o requerimento verbal do vereador Silvano Aguiar. É uma moção também de pesar à família da senhora Maria de Fátima. Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece a Maria de Colé, lá do Bela Fama, que infelizmente veio a falecer no final de semana, domingo, de sábado para domingo, e a comunidade ficou muito consternada com uma pessoa jovem que trabalhou muito lá, né, a família toda muito envolvida na comunidade. Então, a gente pede que se faça essa moção de pesar à família da senhora Maria, e depois eu passo para você o endereço certinho. Em discussão, o requerimento do vereador Silvano Aguiar. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Eu queria fazer um requerimento, senhor presidente, se fosse possível. O vereador está pedindo o terceiro requerimento, está concedido. Senhor presidente, eu quero agradecer ao senhor e à casa por me permitir fazer 3 requerimentos verbais. O terceiro requerimento é uma moção de aplauso para todas as escolas municipais, na pessoa de cada diretora, em função da realização das festas juninas e julinas,
Eu tive a oportunidade de participar, também encontrei em algumas delas com o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, e a gente pôde perceber o empenho das diretoras e de todo o corpo de funcionários da escola para a realização dessa festa. E apesar de ter um apelo comercial nessa festa, a gente sabe disso, mas o mais importante dessas festas juninas e julinas é manter a tradição no município, né, a tradição cultural no município. Então, essa moção de aplausos, ela se faz necessária como um incentivo às diretoras, às professoras e também aos alunos das escolas, pelo incentivo à nossa cultura no município. Você me permite, vereador, assinar com você? Perfeitamente, vereador. Obrigado, senhor. Em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Antes da sua... Próximo requerimento, vereadora Ângela Lima. Senhor presidente, vereadores. O Nero pediu uma parte. Não, eu só ia expressar a sua excelência que, antes de terminar, eu queria fazer uma comunicação inadiável, porque me parece que depois do requerimento vai terminar a sessão. Ou tem alguém inscrito no grande expediente? Tem, não. Eu estou inscrito. Oi? Eu estou inscrito. Então, depois que acabar os requerimentos, se puder me dar a oportunidade de eu fazer uma comunicação inadiável, eu seria... Antes da tribuna, o senhor pode falar. O senhor está concedido a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor solicitar que o senhor colocasse na próxima reunião o projeto de lei 1521/2015, que institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários PEP. Nós já temos o parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça e já temos também assinado o parecer da Comissão de Serviços Públicos, assinado por 2 vereadores. Então, acho que nada impede agora a tramitação normal do projeto PEP. E nós temos que levar em consideração, o senhor mesmo disse, nós estamos num momento de crise, e esse projeto vai trazer recursos imediatos para a Prefeitura. Então, eu gostaria de contar com a sensibilidade do senhor e que, na próxima reunião, a gente estivesse colocando em pauta o PEP. Requerimento. Farei todos os esforços para colocar a PEP em votação. Respondeu. E jamais, em tempo algum, como ando dizendo aí, pelos 4 cantos da cidade, que eu estou, juntamente com o vereador Flávio, atrapalhando os andamentos, principalmente os andamentos financeiros da prefeitura. Isso não é verdade. Eu, como presidente dessa casa, eu tenho que ter a responsabilidade de colocar todos os projetos em pauta desde que eles estejam legais. Se estiver faltando uma vírgula, um ponto vírgula, eu não vou colocar. Não adianta me pressionar. No momento certo a gente coloca. É obrigação da prefeitura, não é favor, mandar os projetos aqui adequadamente. Não adianta querer, como foi feito essa semana, jornal colocando que eu estou travando, juntamente com o Flávio de Almeida. Eu não vejo dessa maneira. Esperamos que a prefeitura, aproximadamente há quase 2 meses e meio, que eu e o vereador Flávio fomos à prefeitura e pedimos um documento para o secretário Ronaldo. Até o momento, nada. Então, eu não aceito pressão. Eu estou aqui, fui eleito para corrigir certas coisas que aconteciam em Nova Lima, que não pode acontecer. Eu sou Nova Lima. Para quem me conhece, sabe que eu amo essa cidade. Não estou para atrapalhar. Estou para ajudar, mas desde que seja adequadamente. Questão de ordem, presidente. Colocar em votação, colocar em votação. Questão de ordem. Ele pediu a questão de ordem. Vou fazer uso da fala como direito constitucional, né? Como vereador, eu tenho direito de fala como todos. Então, coloca para ser votado depois que eu falar. Primeiro que eu não travei nada, muito pelo contrário. Nós não travamos nada, nós trouxemos foi benefício para a cidade. Trouxemos dívida há muito escondida, há muito tempo quieta no baú,
buscamos lá no fundo e provamos o valor dela, que é 18.700 mesmo. Valor esse que o vereador Nélio também tinha confirmado e até trazer um documento da época que ele passou na prefeitura. Então, nós só trouxemos para a cidade a verdade. E com o passar dos dias, eu vou provar outras coisas também. Mas eu já fiz uma emenda para o projeto, para quando o senhor entrar, nós vamos reduzir aquele valor ali. Nós vamos atingir realmente os empresários, os grandes que têm dinheiro, né? E muito dinheiro vão ter que pagar a dívida integral. E dizer para a Comissão de Serviço Público, foi muito bem lembrado, tem 2 assinaturas. Essa comissão ela é composta por 3 vereadores. Enquanto me respeita, eu respeito todo mundo. Se tem 2 assinaturas, tem alguma coisa errada aí. Aí eu vou encerrar a fala agora. Queria que os 2 vereadores que compõem, depois se pudesse conversar comigo, porque quando falo tem 2 assinaturas, parece que eu não quero assinar. Eu nem sei do parecer, então tem que ser um pouco justo, né? Se tem 2 assinaturas, falta uma. Eu tenho que pelo menos conhecer o parecer para me assinar ou não o parecer. Então, me respeitando, eu vou em qualquer lugar com os senhores. Me desrespeitando, eu não vou. Tá? E também não vou, eu não estou aqui para me votar em cima de mentira, não. A gente vai votar para ajudar a cidade, sim, mas em cima de verdade. Porque de mentira, o povo dessa cidade já está cansado. E vocês verão no ano que vem nas urnas o cansaço desse povo. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Eu ia fazer uma comunicação, mas acabou que esse problema do PEP também, eu participei disso com o vereador Flávio, a gente tinha um entendimento que, não é novidade falar aqui, que a Vale Morro Velho, a gente não concordava que entrasse nesse processo. Aí, vereador, parece que nós chegamos a uma conclusão, não é isso? Com a emenda que vamos fazer. Uma emenda. Conversei com o presidente também hoje. Acho que vai ficar liberado para a semana que vem, espero, porque parece que já tem pareceres. É evidente que o vereador Flávio ali também seria importante ele assinar, porque ele faz parte de todo esse projeto aí, que ele não foi votado até hoje, não estou desmerecendo nenhum vereador, mas foi praticamente eu e ele que sabemos do problema, porque eu também passei pela prefeitura e vi o que era o montante que a Morro Velho e a própria Vale devem ao município. Então, acho que ele está redondinho agora para ser votado, até porque vai beneficiar, não é só uma camada, vai atingir mais. Mas as grandes, praticamente, que devem 30, 20, acima de 8 milhões, vai estar na emenda e não vão participar. Só para mim dar uma ideia, como é que funciona isso, vou dar uma ideia que um lote aqui no Vila da Serra, ali, o cara ficou lá sem pagar 10 anos. 10 anos um lote lá, que hoje é 12 mil metros quadrados. Então, você imagina bem, um lote, ele vai pagar, você pode pôr aí no sossegado uns 18 mil a 20 mil ou mais de IPTU. Então, se o cara tem 4 ou 5 lotes, não estou dizendo que ele é milionário, mas é um cara rico, ou um pouco abaixo, porque tem várias camadas de riqueza e de dinheiro. Então, o município está precisando de dinheiro, está dando a oportunidade desse povo de legalizar. Agora, não é legalizar nego que deve 38 milhões, que deve 40, que o Morro Velho deve 20, 17, não é isso, verdade? Então, o consenso já existe para votar isso. E demorou. E tinha que ter o consenso mesmo, porque não tinha jeito de votar da forma que estava. Então, espero que a sua assinatura é muito importante dentro do processo. Espero que a semana que vem esteja aí e a gente possa votar. Muito obrigado, presidente. Em discussão, o requerimento da vereadora. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos. Eu quero só fazer uma comunicado. Com a palavra, o vereador Nélio Aurélio. Vou fazer um comunicado, até porque eu preciso sair. Eu falei aqui, não sei se foi na reunião passada ou retrasada, a respeito da arrecadação do município de Nova Lima. E indiquei alguma pessoa, não sei se os vereadores lembram, para trabalhar e que pudesse arrecadar, porque hoje o município tem que sair atrás de recursos, porque a situação é feia, principalmente para honrar com a saúde e com a educação e com os funcionários, porque é muito triste uma pessoa faz um concurso, vira funcionário público e depois não recebe, é complicado. Então, eu nunca vim aqui nessa casa falar bem do prefeito, mas eu tenho que reconhecer e falar bem dele hoje, porque realmente ele trouxe a pessoa e eu tenho absoluta, viu, vereador?
essa notícia, desculpe se eu estou dando, era a Sua Excelência, eu estou passando na frente, essa pessoa vai trabalhar no município e eu tenho certeza que eu vou vir daqui 2 meses falar para vocês que a arrecadação de Nova Lima melhorou. Porque onde está o cofre da prefeitura tem que ser capacitado, a pessoa tem que ser acima da média, não pode nem ser na média, tem que ser acima da média. E essa pessoa é acima da média. Ela melhorou a receita de Itabirito, ela conseguiu no minério reverter um quadro lá de 7 milhões de reais, em outras prefeituras não vai ser diferente aqui. Graças a Deus que ele ouviu e contratou. Quem que é a pessoa? Aí vocês vão ver. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu ia falar dentro da fala do vereador Nélio Aurélio, que é sempre bom frisar, e eu gosto de bater nessa tecla, porque nós somos muito achincalhados. Essa casa, ela, mais uma vez, está fazendo o papel que lhe cabe. Existe a crise? Existe a crise. Existem os entendimentos do porquê que aconteceu essa crise? Existe. Cada um tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu. Só que a questão agora é, vamos resolver o problema, não é isso? Porque é o município que está em jogo, a situação realmente está precária. Aí a gente está aqui lutando para aprovar o PEP, que eu entendo como uma luta, até o seu posicionamento, que eu também concordei em relação a Morro Velho e a Vale, e chegamos a essa conclusão, né? Vamos colocar a emenda e vamos aprovar o projeto que vai dar a possibilidade do município arrecadar, que não tem, só está diminuindo a arrecadação. Tá. Só que aí, vereador Nélio, é exatamente o que o senhor falou, depende de gente habilidosa, até para trazer esses devedores para conversar. Acima da média. Para gente habilidosa para trazer essas pessoas para conversar e para convencê-la a pagar o que deve. Isso daí faz parte isso é responsabilidade do executivo. Então, essa casa está dando a ferramenta, que fique bem claro, para que ele arrecade. Mas essa arrecadação não é automática. Vereador, deixa eu só um segundo. Deixa eu só lembrar aqui, porque eu não gosto de fazer injustiça. Eu estou fazendo dizendo que o prefeito fez certo e que ele tomou uma decisão extremamente certa. E não é só em PTU. Ela vai trabalhar em toda a área de tributação para arrecadação. Ela estava me explicando, aí eu falei ela, né, não queria. Agora é evidente que é mulher. Estava me explicando que Itabirito tinha uma defasagem de 7 milhões do minério. Mesmo na crise atual, conseguiu 4,5, 5 milhões pôr no lugar. Porque está sendo cobrado errado, está sendo conduzido errado. Então, por isso que eu falei, a pessoa tem que ser em cima da média. Por isso que ela tem 30 prefeituras e trabalha nas 30. E contratada, não quer trabalhar definitivo como secretário, coordenador, só aceita contrato. Obrigado pela parte, velho. Com certeza. O senhor me dá uma parte agora? Conceda a parte. Eu me lembro muito bem, senhor vereador Nélio, quando o senhor comentou, eu também não vou falar o nome não, tá? E realmente foi muito bacana o que o senhor falou, o senhor ter seu elogio, realmente a pessoa, se for quem eu estou pensando, é muito capacitada. A sua excelência é muito bem informada, é exatamente. Muito capacitada. E ela começando, senhor vereador, eu vou levar para ela cópia de todas as leis que foram votadas nessa casa e foram sancionadas pelo prefeito e até hoje não foram aplicadas, que é para arrecadação de multas de várias coisas erradas que essa casa votou. Então, eu vou tirar uma cópia e vou levar para ela. Com certeza vai ser mais uma ferramenta que ela vai ter para aumentar a arrecadação do município. Agora devolve a palavra para o vereador, que é dele. O que acontece? O senhor me concede, antes de eu começar o seu discurso? Eu só espero, né? Vamos falar que eu sou do contra, né? Que ano que vem vocês não estejam discutindo o mesmo problema e buscando uma outra pessoa. Porque nós estamos já em julho, né? Chegando em agosto, e o que tem de gente para receber, aí vão dizer amanhã, o Flávio é do contra. Eu não sou do contra, não. Eu sou um cara que pega a folha e somo todo mês. Qual vereador dessa casa não sabia que esse mês nós teríamos um problema já com a cesta básica? Vereador Silvânio, ano passado, se eu não me engano, ele fez com a caneta dele
sentado junto com o prefeito, uma conta. Estou errado, Silvano? E ele fez a previsão dele para este ano. Os acontecimentos aí, outros vereadores levantou e disse a mesma coisa. Agora, quando nós vimos isso tudo, que acreditamos que vai salvar essa crise que vem de fora, que atingiu essa Nova Lima, eu peço a Deus que vocês tenham razão mesmo. Uma vocês parte, estejam vereador. certinho, tá, ele está com a palavra, vocês estejam certinho, porque não é só de... O governo passa, não é só para o momento de arrecadação, não. Tem outras coisas também, é só começar a pegar a caneta e a folha. Tem outras coisas em jogo também. O senhor quer falar? Pode falar, Sim. que todo mundo fala o mesmo assunto. Eu queria só dizer ao vereador que eu também mostrei a ele essas contas, inclusive numa dessas conversas o senhor estava presente, mais o vereador Silvano, onde ele insistia que estava certo, que o errado era eu. Mas o erro está aí, na mão dele, advindo dele. Vereador, é porque eu queria falar com o vereador Flávio, que ele fez... Só um minutinho. Com certeza. Obrigado. Meu vereador, a sua excelência tem razão, tem muito mesmo, mas o que eu disse aqui, que eu queria só enfatizar e reafirmar, é que a pessoa tem currículo, eu conheço, e conseguiu levantar receita de vários lugares. Não é só de IPTU, é de todo o município. Se pegar a legislação tributária de Nova Lima, tem que fazer um contrato com a empresa para regularizar, porque o município perde muita receita que não arrecada, que está aí para arrecadar. Outdoor, não tem uma lei específica para cobrar, Belo Horizonte já cobra outdoor há muito tempo. Um apartamento, como eu citei aqui, Sua Excelência lembra, de super luxo, em Belo Horizonte é 23 mil de IPTU por ano, aqui é 2.200 nas 6 pistas. Então, isso tudo de coisa é arrecadação. Agora, não vou entrar no que Sua Excelência disse, de muitas outras coisas, tudo bem, existe mesmo, é muita dificuldade e problema. Mas a única solução é arrumar gente capacitada para levantar receita. Não tem outra. Obrigado, vereador. Senhor presidente, já vou devolver a palavra. É só o que o vereador Flávio ele colocou, é mais ou menos do que eu comungo. Se falar que eu também previ, é chover no molhado, né? Agora, e também eu não estou questionando a capacidade, até pelas informações por conhecer Itabirito, que é muito bem administrado, presume-se que seja realmente uma boa pessoa. Mas o que eu estou dizendo é justamente isso. Não, o que eu estou querendo aqui é exaltar o que a casa está fazendo para ajudar, mas que ainda assim nós ficamos refém da administração, que precisa ser boa, que é o que nós temos questionado. Então, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Então, é aquela questão, não é a favor de prefeito, nem contra prefeito, não é a favor de vermelho, nem contra azul, não é Dilma, nem Aécio. Aqui não tem essa, não. Pelo menos o meu partido não tem isso. Nós somos a favor do município. Era isso, senhor presidente. O vereador Nélio vai retirar? Não entendi. O senhor pediu. O senhor disse que... Foi boa a sua ideia, vou me ausentar, estou precisando ir embora, vereador. Obrigado. O senhor pediu. Não, já falei até demais. Muito obrigado, vereador. Desculpe a todos, vou me ausentar, que eu estou atrasado. Tem que... Ao terminar a sua fala, que ele retiraria, estou só fazendo um lembrete. Quarta parte, apresentação de oradores inscritos. Eu estou inscrito num grande expediente. Vou falar... Senhor presidente, deixa eu só fazer uma preocupação aqui, é que a gente está muito preocupado com o seguinte, o terreno que passou por essa casa da Promed, a Promed, ela se recusa porque o país passa por uma crise e ela não quer usar o terreno. Então, a gente pediu para a líder do governo, pediu para o prefeito para ele não sancionar, uma vez que eles não querem, né, fica um terreno livre para que outra empresa venha. Se ele sancionar isso lá, vai ficar uma coisa, depois para mudar vai ser doído. Então, é só para a gente, sobre a Promed, já tem uma carta lá, onde ela não tem mais, ela não tem interesse mais. Então, é só porque senão, é uma preocupação de Nélio também, tem razão, senão ela acaba sancionando isso lá. Vereador, como é que... Vamos fazer um requerimento junto, em conjunto? Não, mas já passou o momento do requerimento, é por isso, estou pedindo para a líder do governo, né? Aí ela traz para a gente o retorno. Eu acho que o senhor presidente, acho que é revogar o caso, né? Revogar, é revogar. Se não, porque sancionar automático, né? É revogar. Vereador Flávio, já que
nós dois ficamos nessa luta aí, né? Sendo injustiçados sobre o projeto da PEP. Eu li juntamente com o senhor a emenda, o senhor está de parabéns, e eu gostaria que o senhor me concedesse a minha assinatura, porque a luta foi grande e eu tenho certeza que nós dois estamos certos. Com certeza. Então, vou usar o grande expediente, prometo que não passará de 1 minuto. Eu quero dizer que o prefeito Cassinho ficou 20 e tantos anos aqui na casa, ele sabe da penúria, da luta de um vereador para conseguir, principalmente no meu caso, não peço nada para mim, eu peço para o povo. Então, eu não sou obrigado a ler na cartilha de Cassinho. E eu posso dizer para os senhores, nesta noite, que o prefeito está me perseguindo. Só tem cara de bonzinho, mas Cassinho não é bonzinho, não. Eu convivi com ele aqui, eu achei que ele, 20 e tantos anos, que ele ia colaborar com os vereadores. E eu ouço diariamente a maioria dos vereadores reclamando do Cassinho. E vou mandar, nesta noite, um recado para ele. Para ele deixar de dar palpite errado sobre a Câmara Municipal. Ele tem que cuidar da Prefeitura. Câmara é aqui, Prefeitura é lá. Então ele fica ouvindo certas pessoas que não deveria dar ouvido. Então, ele pode ficar tranquilo que eu não vou fazer o mesmo que ele faz. Só que não vou colocar nada sob pressão, projeto nenhum sob pressão que esteja errado. Nós temos um corpo jurídico que é muito bom para me orientar, que eu sou humilde, eu não faço as coisas da minha cabeça, seu Cassinho. E não só o corpo de advogados que nós temos, sim, na Câmara, vários funcionários capacitados para a gente dirigirmos a Câmara. E ele toma conta lá e nós tomamos conta aqui. Enquanto ele fica preocupado com a Câmara, dando palpite, instigando vereadores para votar contra as coisas boas aqui, ele esquece de lá. Então ele cuida lá e nós cuidaremos aqui, que sozinho eu também não consigo. Eu preciso da colaboração de vocês, vereadores e dos funcionários. Então é isso que eu queria dizer e espero que ele ouça a palavra desse presidente nessa noite. Obrigado. Quero deixar aqui um aviso. Gostaria de lembrar aos vereadores que a Copasa, o representante da Copasa, virá a essa Câmara esclarecer dúvidas com relação a um projeto de lei de doação do terreno para a Copasa, conforme solicitação da Comissão de Legislação e Justiça e do vereador Flávio. Então, fica convocado o vereador Flávio, juntamente com a Comissão de Legislação e Justiça, para, na próxima terça-feira, às 16 horas, para reunirem com o representante da Copasa. Agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Boa noite.